o momento do guerreiro de hoje, do dia de hoje, dessa semana, que eu quero passar para você, é uma reflexão baseada no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós, principalmente para líderes, e dizem: ah, mas eu estou pensando em desistir, eu acho que está difícil demais, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou abrir mão, eu não aguento mais, é muita dificuldade, é muita luta. Mas eu quero dizer para você, querido, que ainda não alcançou um sonho, você que ainda não realizou um projeto de Deus, de repente, sei lá, você tem um sonho de um dia orar por uma pessoa, ela ser curada, isso nunca aconteceu, e eu pergunto: você vai desistir antes de fazer? Eu quero dizer para você que você vai desistir antes de fazer. Você nunca teve nada, você não fez nada, você não realizou nada, você não foi utilizado por Deus como você queria. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedemos, e significa que aquele que não realizou nada também não tem nada. E só tem uma coisa, que é a fé, que na verdade também não é nada. A fé é apenas uma energia, uma capacitação potencial para você fazer a coisa. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, enquanto você não tiver fé e não tiver realizado nenhuma obra, ela ainda assim é morta. Mas a fé só tem utilidade, a fé só tem função o dia que ela produzir frutos. Por isso eu quero dizer para você: desistir de não ter feito nada não é desistir. Desistir é quando você já fez alguma coisa, quando você já realizou alguma coisa, quando você está no meio do processo. Mas Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agradou da mulher de Ló, que olhou para trás, que teve um receio de ir para frente. Deus não se agradou dos israelitas que quiseram voltar para o Egito. Então eu quero dizer para você, você está no meio da jornada, no início, a única coisa que você pode fazer é ir para frente, é seguir para frente, é continuar crendo em Deus, é continuar esperando em Deus, continuar esperando a resposta de Deus, porque esse é o único caminho. Não existe retrocesso para um filho de Deus, não existe como voltar para trás, não existe como voltar para as cebolas do Egito. Ah, é mais fácil, parece. Não é, querido. Viver nas mãos do inimigo é muito mais difícil do que viver nos olhos de Deus, viver debaixo das mãos de Deus. Quando Davi foi colocado a ele a oportunidade de escolher os inimigos ou Deus para o julgamento do seu pecado, o que Davi escolheu? Davi escolheu cair na graça de Deus, porque sabe que Deus é um Deus misericordioso, sabe que Deus é um Deus maravilhoso. Então eu quero dizer para você, nesse momento do guerreiro dessa semana, você não tem opção de olhar para trás. O seu caminho é para frente, o seu caminho é em direção ao alvo, o seu caminho é em direção a Cristo, e a única coisa que você tem agora é tudo que você precisa, é a fé. É a fé. Eu li um Twitter essa semana que diz o seguinte: a diferença entre aqueles que têm Deus e todas as coisas e aqueles que só têm Deus é nenhuma, porque os dois têm a mesma coisa. Se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Porque às vezes as pessoas acham que os grandes líderes, as pessoas que realizaram muito, não tiveram dificuldades também. Aí que você se engana. Mas a diferença é que eles perseveram, eles são determinados, eles não são abalados por nenhum vento, eles não são abalados por nenhuma dificuldade, por mais que elas venham também. Mas eles não são abalados, porque eles têm fé e eles permanecem em Deus. Então, se você é filho de Deus, homem e mulher de Deus, nessa semana, eu quero retroceder, não é uma opção para a sua vida. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós não somos dos que retrocedem, e você não é dos que retrocedem. De repente, a situação vira amanhã, o problema termina amanhã, as situações, Deus está trabalhando para que elas venham a se resolver, para que elas venham glorificar o nome dEle. E você precisa perseverar na única coisa que você tem, que é a sua fé. Em nome de Jesus. Me basta, tu és tudo que eu preciso.